Bom dia, pessoal. Eu me chamo professora Maeiva Falcão e hoje a gente vai conversar sobre o sistema reprodutor masculino, os aspectos anatômicos e a fisiologia. O sistema reprodutor masculino, ele possui três funções básicas. A primeira, produção de hormônios, e esses hormônios, por exemplo, a testosterona, ela vai trazer as características masculinas diferentes de uma mulher. Segunda função, secreção de fluidos que vai formar o esperma, que é o sêmen. E a última característica, que é a produção e transporte do principal gameta masculino, que é o espermatozoide. Todo o sistema genital, seja ele masculino ou feminino, ele vai ter obrigatoriamente uma gônada e um gameta. Então, o que é a gônada? A gônada é o órgão responsável que vai produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide. Na mulher, essa gônada ela vai produzir o gameta feminino, que é o óvulo. Então, na gônada masculina, nós temos aí o testículos, que tem a função principal de produzir células masculinas, e o hormônio masculino, que é a testosterona. Essa figura ela representa a anatomia do gameta masculino, que é o espermatozoide. É considerada uma célula ovo, pois ela produz 23 cromossomos. Então, nós temos aí nessa figura o acrossoma, que é a cabeça do espermatozoide, ó. Mas o acrossoma é essa partezinha aqui inicial da cabeça. Nós temos o núcleo, que vai ter informações genéticas, o colo, peça intermediária nessa região, bainha mitocondrial, onde a gente vai ter a presença de mitocôndrias, que vai trazer a energia para esse espermatozoide funcionar. Nós temos uma peça principal que tem que estar funcionando 100%, que é a cauda, e essa cauda é que vai trazer a mobilidade, o movimento, para que esse espermatozoide consiga chegar no óvulo e consiga fundi-lo. E nós temos essa peça aqui considerada terminal da cauda, que vai também trazer o movimento para ele. Os órgãos que vão compor o sistema reprodutor masculino são uretra, que está nessa região, ó, o canal uretral. Como eu falei na aula passada, vai passar aqui urina e vai passar também o sêmen, né? Nós temos o pênis, toda essa região aqui também. Vesícula seminal, bem pequenininho aqui, ó, de cor amarela. Vesícula seminal. A próstata, tá aqui a próstata, ó, nessa região aqui abaixo da vesícula seminal. Nós temos os canais deferentes, que também, ó, que ligam a bexiga e o órgão genital. Nós temos o epidídimo, nessa região aqui. E temos os testículos também. Vamos falar mais na frente aí de cada um desses. Aqui nós temos também o corpo esponjoso, ele vai se encher de sangue durante a ereção e ele possui uma dilatação proximal que vai formar o bulbo do pênis, protegendo também, né, e formando essa região da glande. Nessa figura à esquerda, nós temos o corpo cavernoso do pênis. Então, é essa região aqui, ó, mais rosada, certo? O corpo cavernoso, ele forma a maior parte do dorso do pênis. Ele possui uma musculatura lisa e tem uma capacidade gigante para se distender quando o pênis está ereto. Ou seja, quando ele se enche de sangue, né, e faz com que esse órgão ele cresça e fique mais rígido durante a cópula. Então, nós temos aqui a uretra. Na uretra também em volta nós encontramos o corpo, no caso, esponjoso. O septo, que está bem aqui no meio, ele vai fazer a divisão entre as duas laterais do corpo cavernoso. Nós temos uma artéria que vai nutrir essa musculatura, que é a artéria cavernosa, e os espaçozinhos entre essa musculatura, chamado de espaços cavernosos. E uma veia, também, veia dorsal profunda, mais aqui atrás. E a pele, que vai proteger aí o pênis.
Então, nessa figura à direita, nós encontramos as artérias e as veias. Então, elas têm uma função principal de nutrir o tecido, de levar essa oxigenação também, tá? Lembrando que os corpos cavernosos são contidos por uma membrana fibrosa esbranquiçada, que leva o nome de túnica albugínea. E essa túnica albugínea, ela tem uma função principal de evitar com que os corpos cavernosos eles se encham de sangue de tal forma que se dilatem e deformem o pênis na ereção. Então, é uma forma assim até de controlar esse tipo de musculatura, corpos cavernosos. E mais embaixo, nós encontramos os testículos, nessa região aqui mais interna. Essa figura aqui representa a ereção do pênis. Então, nós temos nessa região aqui de cima o nervo dorsal, nós temos o nervo dorsal, a artéria dorsal, veia dorsal profunda, o corpo cavernoso, artéria profunda, todos esses vasos, eles vão nutrir e vão trazer oxigênio ao tecido. Nós temos o canal uretral, o corpo esponjoso. Isso quando o pênis está flácido, ele está no seu estado normal. Mas quando se tem uma ereção, essa veia dorsal fica mais profunda, o corpo cavernoso ele consegue receber uma quantidade de sangue maior, consequentemente as artérias aumentam de calibre e a uretra fica mais comprimida, ou seja, pela expansão do tecido, faz com que a uretra ela diminua o seu calibre. Então, nessa figura à direita, nós vemos aqui o pênis flácido, né, o corpo aqui cavernoso normal, mas aí quando se tem ereção, ocorre um enchimento maior de sangue nessa região. E aí o corpo cavernoso ele se enche de sangue e faz com que o pênis fique ereto. Essa figura representa o pênis normal aqui à direita, então nós temos aqui o prepúcio, que é justamente aquela pelezinha que vai envolver e vai proteger a glande é essa região aqui do meio, tá? Então, quando ocorre a fimose é um problema no qual o prepúcio ele não consegue ser retraído, ou seja, não consegue expor a glande. Então, a fimose é como se fosse uma pele em excesso, que vai recobrir o pênis, dificultando a exposição dessa glande, né? E muitas vezes, pessoal, em homens adultos, pode provocar aí o câncer de pênis, né? Problemas no desempenho sexual. Em crianças, às vezes, causa dor e inflamação. E aí tem que fazer uma cirurgia para poder diminuir esse problema, essa inflamação, né? E fazer com que a glande ela consiga ficar exposta naturalmente. Então, pessoal, essa figura do lado esquerdo vai representar a anatomia. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já falou nos outros slides. Essa região aqui do sistema reprodutor é o reto. Aí nós temos a vesícula seminal. Nós temos o canal deferente, todo esse canal aqui, ó, que desemboca na vesícula seminal, certo? E chega até a região do escroto, próximo aos testículos. Nós temos a bexiga, sistema urinário. Nós temos a próstata, que é essa glândulazinha aqui bem pequena no meio, ó. Nós temos o pênis, e o pênis ele é dividido em tecidos. E a gente vai lembrar, corpo cavernoso, ó, corpo cavernoso. Nós temos o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso ele fica mais próximo da uretra. Nós temos o epidídimo, que ele vai envolver o testículo em volta. E nós temos a glande. Lembrando que na região da glande é a região mais sensível do pênis e é envolta por um tecido chamado de prepúcio. Nessa figura à direita, nós temos o ducto deferente. Também podemos chamar de vias deferentes ou canal deferente. Então, esse ducto, pessoal, ele é longo, ele é um tubo fino de paredes espessa
que o médico, quando realiza o exame físico, ele consegue apalpar. É como se fosse uma espécie de cordão uniforme, liso e duro, de uma consistência branca. Ele é considerado também um canal muscular, que ele vai conseguir conduzir os espermatozoides até uma região chamada de epidídimo, que é o local onde eles são armazenados após eles serem produzidos nos testículos. É como se fosse uma continuação direta da cauda do epidídimo. O tamanho ele pode variar em torno de 30 a 40 centímetros de espessura do ducto deferente. Então, pessoal, o ducto deferente ele vai entrar na região da pelve no homem, ele vai se dirigir até a região da bexiga e lá ele vai se unir o ducto da glândula seminal para formar um outro ducto, que a gente chama de ejaculatório. Então, esse ducto ejaculatório, ele vai penetrar na uretra prostática do homem. Nesse outro slide, a gente consegue observar o ducto ejaculatório, que está apontado aqui por essa setinha, ó, como vocês estão vendo. É como eu falei, é a junção do ducto diferente com o ducto da vesícula seminal. Então, quando eles dois se juntam, formam o ducto ejaculatório. Então, quase todo o seu trajeto ele está situado aqui, ó, na próstata, próximo a essa região. E ele vai desembocar na parte prostática da uretra, né? Próximo aí à região do canal uretral. No sistema reprodutor masculino, nós encontramos as glândulas anexas, que também podemos chamar de glândulas acessórias. Elas são consideradas uns órgãos túbulo-alveolares, cuja secreção vai desembocar na uretra e lá vai ser misturado essa secreção com os espermatozoides já produzidos no momento da ejaculação no homem. E com isso vai formar um sêmen, que é como se fosse uma espécie de fluido, de líquido, necessário para que os espermatozoides consigam ser transportados e nutridos. Então, nós encontramos 3 tipos de glândulas anexas: as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Nessa outra figura, nós temos a anatomia das vesículas seminais, que fazem parte das glândulas anexas. Então, como vocês observam aqui, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, vesícula seminal, que é essa região aqui, ó. Certo? São consideradas 2 glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino e elas são responsáveis por produzir um líquido seminal. Elas estão localizadas entre o fundo da bexiga e o reto, e acima da próstata, como vocês estão vendo nessa figura. Então, pessoal, esse líquido seminal é um fluido viscoso que ele vai se misturar ao líquido prostático e aos espermatozoides. E com isso vai formar o sêmen. Então, o líquido seminal ele é liberado no ducto ejaculatório juntamente com o líquido prostático. E ele vai funcionar como uma espécie de fonte de energia. Cerca de 80% desse líquido ele é produzido nas vesículas seminais, que é essa foto à direita. Essa foto à direita representa o líquido seminal. Aqui nós temos uma outra glândula anexa chamada de próstata. A próstata ela é uma glândula localizada na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. E o seu tamanho ele vai variar de acordo com a idade do homem. Em homens mais jovens, ela tem um tamanho menor, como se fosse o tamanho de um nós. Já em homens mais velhos, essa próstata ela pode sofrer um aumento. Então, a função principal da próstata é produzir um fluido, um líquido, que vai proteger e vai nutrir os espermatozoides no sêmen. É como se fosse uma espécie de uma secreção clara
e fluida, que é justamente os nutrientes necessários que o espermatozoide ele precisa para ele ter energia. Então, pessoal, o líquido prostático ele vai representar proteínas. Em torno de 1% de sua composição, a gente vai encontrar enzimas proteolíticas e antígenos específicos. O zinco, a fibrinolisina, que vai ajudar também a dissolver o sêmen. Nessa outra figura à direita, nós temos a figura de uma próstata normal. Então, nós temos a próstata normal aqui. E à direita, nós temos uma próstata aumentada. Então, existem várias causas para essa próstata ela estar aumentada. Uma delas é a hiperplasia benigna da próstata. Então, cada dia que o homem ele vai envelhecendo, a gente pode conseguir encontrar essa próstata aumentada nele. Que aí os sintomas eles são mais lentos e essa progressão também é lenta, esse aumento. Existe também uma outra causa, através de doenças mais graves, que precisam ser tratadas. Um grande exemplo é a prostatite, ou até mesmo um câncer, que vai fazer com que essa próstata ela aumente de tamanho. Geralmente, a prostatite ela afeta homens de meia idade, homens jovens, mas já o câncer ele pode afetar homens mais idosos. Então, essa prostatite no homem vai causar dor e inchaço, como também inflamação, de ambas as glândulas ou até mesmo uma glândula que é a próstata. Muitas vezes, pessoal, a causa é uma infecção bacteriana, que pode ocorrer dor na região aí entre o escroto e o ânus, na parte mais inferior das costas, do pênis, ou os testículos. Geralmente o homem ele sente uma necessidade mais frequente de urinar, então como se ele fosse urinar com mais frequência. Então, geralmente, quando o médico ele avalia, ele solicita alguns exames, como, por exemplo, o exame de cultura da urina, para avaliar como é que está sendo o líquido expelido aí pela glândula da próstata. E lembrando também que essa infecção, geralmente, ela é bacteriana, que é tratada com o uso de antibiótico. Só que os sintomas dessa doença vai depender de alguma causa, como eu falei, e podem ser através de bactérias que chegam até esse local, causando aí essa dor, essa inflamação, esse incômodo. Essa bactéria ela pode vir também pela corrente sanguínea de um outro local, e aí ela vai se espalhar pela próstata a partir do trato urinário. Nessa figura nós encontramos as glândulas bulbouretrais, que fazem parte aí das glândulas anexas ou glândulas acessórias. Então, essa glândulazinha aqui, bem pequenininha, que a gente consegue visualizar nessa figura. Também podemos chamar de glândulas de Cooper, como se fosse uma glândula situada debaixo da próstata e abaixo aí da vesícula seminal. A vesícula seminal ela fica mais em cima. Já a glândula bulbouretral ela fica um pouquinho mais embaixo, que é essa aqui, mais ou menos aqui no meio. Então, ela tem uma função muito interessante que é produzir, secretar uma espécie de fluido pré-ejaculatório que vai compor 5% do fluido seminal no sêmen. Então, quando o homem ele fica excitado sexualmente, essas glândulas bulbouretrais elas conseguem produzir uma substância alcalina. E essa substância ela vai proteger os espermatozoides e também vão secretar um muco, que vai lubrificar a extremidade do pênis. Então, o pênis ele precisa ser lubrificado, como também o revestimento da uretra, porque é o local aí onde os espermatozoides eles vão passar. E com isso, com essa lubrificação, vai diminuir a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Então, nessa figura, a gente consegue visualizar, nessa região aqui, a glândula bulbouretral, ela é bem pequena de tamanho, e aí ela libera, como eu falei, esse líquido que vai conseguir lubrificar esse canal aqui uretral, que é por onde vai passar o espermatozoide. Então, esse local tem que estar lubrificado para que esse espermatozoide ele consiga passar
e ele não consiga ficar danificado. Ele tem que estar todo ok, funcionando direitinho para que ele consiga passar aí pelo canal uretral. Então, quem faz essa lubrificação são as glândulas bulbo-uretrais. Essa figura representa os testículos. Então, nós temos aqui os testículos, os túbulos seminíferos, o ducto deferente mais em cima, e em volta desse testículo nós temos o epidídimo. O testículo ele é considerado um órgão par, porque nós temos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele fica situado dentro de uma bolsa músculo-cutânea chamada de escroto, que vai estar localizada aí na região anterior do períneo e logo atrás do pênis. Cada testículo ele tem uma forma ovoide, só que ele é mais achatado no sentido lateromedial. Nós temos a túnica albuginea, que é uma espécie de revestimento fibroso em volta do testículo, e nós temos também os túbulos seminíferos, que é onde vai ocorrer a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides. Aqui é uma figura mostrando o túbulo seminífero na região aí do testículo, que é como eu falei, é onde vai ser produzido os espermatozoides, nessa região. Essa figura representa a região do escroto, ou também chamada de sacro escrotal. Ela fica localizada atrás e embaixo do pênis, e é como se fosse uma espécie de saco pequeno e muscular que vai conter e vai proteger os testículos, os vasos sanguíneos e parte do cordão espermático. E o escroto ele é dividido em 2 compartimentos internamente, através de um septo. Cada compartimento desse a gente encontra um testículo. Então, o escroto ele vai proteger o testículo de mudanças de temperatura. Então, para que a produção normal de espermatozoides aconteça, o escroto ele mantém os testículos a uma temperatura um pouco mais fria do que o restante do corpo, ou seja, contraindo ou expandindo ele. Então, quem faz esse processo aí de contrair é o músculo cremaster, chamado. Então, ele se contrai quando o escroto ele é exposto a temperaturas mais frias, ou seja, puxando o escroto para mais perto do corpo, para que tenha calor. Quando exposto ao calor, ao contrário, o músculo cremaster ele vai relaxar mais e vai permitir que o escroto ele pendure mais e fique mais longe do corpo. Isso vai fazer com que o escroto esfrie. Então, pessoal, essa temperatura mais baixa, adequada, ideal, ajuda a manter a produção de espermatozoides. A textura do escroto ele pode variar dependendo da sua temperatura. E pode variar de fina e solta ou até mesmo firme e mais muscular. Mudanças drásticas na textura pode ser um sinal de problemas genitais masculinos, até mesmo câncer. Então, quando essa região do escroto ou saco escrotal, ele tem uma temperatura, ou seja, ele está exposto a uma temperatura maior do que ele poderia estar. Então, isso vai prejudicar a produção de espermatozoides no homem. Aqui nós temos o epidídimo. O epidídimo é como se fosse um ducto delgado com aproximadamente de 4 a 6 metros de comprimento, só que ele vai estar contorcido, dobrado, em um espaço de 7 centímetros de comprimento, que é responsável pela coleta e armazenamento dos espermatozoides produzidos nos testículos. Eles vão se situar posteriormente ao testículo e no interior do saco escrotal. Quando os gametas masculinos eles saem da rede testicular através de 10 a 20 túbulos curtos, conhecidos como ductos deferentes, eles acabam fundindo-se com o epidídimo. É como se fosse uma espécie de vírgula, né, que a gente pode chamar aí de epidídimo, na parte superior do testículo. Então, todo espermatozoide produzido pelos testículos, ele é levado ao epidídimo, onde lá vai ocorrer uma maturação
e seleção destes gametas. Então, lá os espermatozoides ficam mais maduros e essa seleção é feita dos melhores espermatozoides, aqueles que têm realmente condições de exercer o seu papel. De forma anatômica, nós temos o epidídimo dividido em 3 partes. Nós temos a cabeça, o corpo e a cauda. Na cabeça, a gente vai perceber que vai receber os espermatozoides através dos ductos deferentes do testículo. Já no corpo, vai ocorrer durante a passagem pelo corpo do epidídimo e lá os espermatozoides vão amadurecer. Na cauda, nessa região, os espermatozoides já maduros, que já veio lá da região do corpo, ficam armazenados, ocorrendo a absorção de fluido, o que torna esse esperma ele mais concentrado, principalmente aí nessa região aí da cauda. Então, no epidídimo, a gente tem principalmente aí a região do corpo, né? Então, do corpo é a região onde esses espermatozoides eles vão amadurecer, vão ser selecionados. Essa figura representa a uretra, ou também chamado de canal uretral. É como se fosse uma espécie de canal que vai servir tanto para o sistema urinário liberar a urina armazenada na bexiga, ou vai servir também para o sistema reprodutor liberar, ou seja, transportar, passar esses espermatozoides para que ele consiga sair por esse canal e passar pela glande. Então, a uretra, ela começa na bexiga, atravessa a próstata e o pênis, na sua maior porção, até a ponta da glande, né? Onde tem essa abertura aí, como eu falei, que é eliminado o sêmen e a urina. De acordo com a anatomia, a uretra masculina ela é dividida em 3 porções, que a gente pode chamar de uretra prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa. Aqui nós encontramos a uretra prostática, nessa região aqui mais em cima. Encontra-se próximo à bexiga e dentro da próstata. É nessa região que a uretra recebe os conteúdos do esperma, que vem lá do canal deferente, dos ductos prostáticos e das vesículas seminais. Nós temos também a uretra membranosa, que fica embaixo da uretra prostática. Então, essa uretra, ela encontra-se, é um músculo estriado, como se fosse uma espécie de esfínctere, denominado esfínctere externo da uretra. Lateralmente a essa porção estão presentes aí as glândulas, como vocês estão vendo aí na figura, as glândulas bulbouretrais, ou glândulas de Colbert, chamado, uma de cada lado. Na uretra esponjosa, que passa aqui, geralmente aqui, ó, no meio do pênis, encontra-se dentro do corpo cavernoso, e nessa região a gente vai conseguir encontrar uma glândula chamada de lítre. E essa glândula é produtora de muco e responsável pela lubrificação sexual. Então, antes que o espermatozoide ele passe por esse canal uretral, ele precisa ser lubrificado, tá? Para que não ocorra mudanças nem de pH e nem de temperatura. Lembrando também que nesse canal uretral não pode ter vestígios de urina, porque se tiver restos de urina nesse canal, o espermatozoide ele pode sofrer alguma ação, tá? E aí ele pode deixar de exercer o papel dele. Então, como eu falei, essas glândulas de Lyre, elas vão produzir esse muco, e esse muco ele vai passar por esse canal, lubrificando antes que os espermatozoides passem por ele. Então, nós vamos conhecer agora o caminho dos espermatozoides produzidos nos testículos. Primeiro, os espermatozoides eles são produzidos através de um processo chamado de espermatogênese. E isso é feito lá nos túbulos seminíferos. Depois que isso acontece, os espermatozoides eles são encaminhados para os ductos eferentes, onde vai seguir para os epidídimos. Eu falei que o epidídimo é aquela porção superior que vai estar em volta do testículo.
Nos epidídimos, os espermatozoides eles ganharão mobilidade, eles ganharão movimento, principalmente através da cauda dele, que vai realizar essa ação de movimentação, e eles são encaminhados para os canais deferentes, né? Também a gente, como eu falei, podemos chamar de ductos deferentes. Então, os canais deferentes é como se fosse uma espécie de tubo que sai de cada testículo. Então, nós temos dois tubos, dois canais deferentes. E eles vão passar pelo abdômen, contornando a bexiga, e eles vão se fundir nos ductos das glândulas seminais, né? Que vai compor aí o ducto ejaculatório, que desemboca na uretra. Dessa forma, podemos dizer que o caminho dos espermatozoides é, primeiro, resumindo, túbulos seminíferos, né? Onde eles são realmente produzidos, vão chegar no epidídimo, e nesse epidídimo eles vão ganhar mobilidade, eles vão passar pelos canais deferentes que saem de cada testículo, não é isso? E eles vão chegar aí, né, na região da uretra, no canal uretral, para eles serem encaminhados, para eles exercerem a função deles. E aí, pessoal, a gente já encerra essa aula. Então, a gente abordou aí o sistema reprodutor masculino. Como eu falei na aula anterior, ela foi dividida em duas partes, então não deixem de assistir o sistema reprodutor feminino, tá certo? Um grande abraço a todos, boa atividade, bom final de semana.